Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. E aí, como vocês estão? E aí, família, sejam muito bem-vindos! Vem para a aula comigo! Na aula de hoje, nós continuaremos tratando sobre poesia e poema e vamos adicionar a prosa. Antes disso, vamos rever aí os conceitos sobre poema e poesia. Professor, é a mesma coisa, poema e poesia? Não, não é a mesma coisa. Vamos relembrar? O poema tem mais a ver com a estrutura do texto, né? Lembram que eu comentei com vocês que nós temos os versos, as estrofes, quando é dividido, temos rimas, métricas. Já a poesia é algo mais abstrato e ela pode estar presente não só no poema, mas em outros tipos de textos, em imagens, pinturas, na arte em geral. Podemos encontrar a poesia. Por quê, professora? A poesia tem a ver com sentimento, com o que aquela arte vai transmitir para a gente. Continuando, eu trouxe um texto aqui de Cora Coralina. Vamos ler juntos? Meu destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes cruzamos. Passavas com o fardo da vida, corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe e desde então caminhamos juntos pela vida. Perceberam então que nesse poema nós não temos rima, temos os versos, né, que é cada linha do poema. Ele não está separado por estrofes. As estrofes são um conjunto de versos, certo? Não encontramos a rima, mas encontramos uma poesia. Ela quer transmitir um sentimento. Percebam também que neste poema Cora Coralina está falando, né, de uma história, ou seja, é um poema em prosa. Vamos ver como funciona? Antes disso, eu trouxe uma imagem aqui. Essa imagem, vejamos que temos um casal com as cabeças tampadas e se beijando. O título dessa obra de arte é Os Amantes. Percebam que a própria imagem já transmite um sentimento e ela também traz as cabeças tampadas, né, no sentido de transmitir alguma mensagem. Perceberam isso? Então quer dizer o quê? A poesia está presente em obras de arte também. Eu trouxe o trecho do Grande Sertão Veredas, que é um texto em prosa. Vamos ler comigo? Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. João Guimarães Rosa, em 1956. Perceberam que é um texto que vai correndo em prosa, a linguagem simples, e assim é o texto em prosa. Então, nós já vimos o poema, nós já vimos sobre poesia, que está presente em vários tipos de textos, e veremos agora a prosa. Nós podemos ter um poema em prosa, nós podemos ter poesia em uma prosa. Vamos lá? A prosa ela vai trazer uma expressão natural da linguagem. A prosa narrativa, ela pode ser uma prosa narrativa ou ela pode ser uma prosa demonstrativa. Na narrativa, ela vai trazer um texto que possui uma história ficcional, como contos, né, que são narrativas curtinhas, romances, que são narrativas mais longas, novelas, prosas poéticas, como eu falei anteriormente. Ela pode ser ficcional e ela pode trazer
uma história, um enredo baseado em uma história que realmente aconteceu, né? E assim também na prosa demonstrativa, que também é conhecido como prosa não literária. Mesmo assim, vai trazer uma linguagem mais natural, né? E esse tipo é utilizado para conteúdos que são mais didáticos, né? Ou seja, em textos técnicos ou em textos jornalísticos, reportagens, ensaios, diálogos, em cartas também e outros mais. A prosa narrativa, ela vai trazer, como falei anteriormente, acontecimentos fictícios ou até mesmo inspirados na realidade, ou seja, em um fato que tenha acontecido, uma história de amor bonita, um filme policial, certo? Podendo trazer, assim, alguns fatos que realmente têm acontecido, trazendo o nome de outros de personagens diferentes, né? Por exemplo, nós podemos encontrar em romances, crônicas, contos e novelas. E a prosa literária? Essa é, então, a prosa literária, né? Que vai trazer nessa tipologia textual, nesses gêneros textuais, certo? E a prosa demonstrativa, né? Que vai se enquadrar em acontecimentos reais ou históricos. E vamos ter exemplos, ensaios, cartas, diálogos, jornais, etc. Ou seja, essa é a prosa não literária. Eu trouxe aqui a passagem bíblica, que é a Epístola a Coríntios, né? Vamos ler juntos? A suprema excelência do amor, 1 Coríntios. Lá no capítulo 13, começa da seguinte forma: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Lembrando que epístolas se tratam de cartas, né? Então nós temos aí várias passagens bíblicas. Às vezes você não conheça, ou às vezes você tem o costume de estudar. Nós temos várias passagens bíblicas que trazem epístolas, ou seja, cartas. E eu trouxe aqui um trechinho da música Monte Castelo, de Legião Urbana. E a primeira estrofe traz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Percebam que essa composição, né, teve aí a inspiração da epístola que nós acabamos de ler. E em outros trechos dessa canção também traz inspirações de Camões, né, que é um texto épico, literário, certo? O que é isso, professora? Isso se chama intertextualidade. Só que ainda não é o momento de tratarmos desse assunto. Nós vamos perceber que essas palavras, né, podem conversar com outros textos. O texto ele pode estar em poema e pode estar em prosa. Perceberam a diferença? E agora, vamos exercitar? Eu trouxe aqui um poema que a gente deve ler com muita atenção. Vamos lá? Poetas Velhos, de Paulo Leminski. Bom dia, poetas velhos. Me deixem na boca o gosto dos versos mais fortes que não farei. Dia vai vir que o saiba, tão bem que vos cite, como quem tê-los um tanto feito também, acredite. Vamos ver o que traz aí a nossa proposta? Vamos lá. Nós vamos assinalar a alternativa correta em relação
a esse texto que nós acabamos de ler. O poema tem 2 versos e 9 estrofes. Vamos verificar novamente? Lembrando que cada uma das linhas nós chamamos de versos, certo? E cada conjunto de linha nós chamamos de estrofes. Vamos contar rapidinho? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, nós temos 9 versos e 2 estrofes. Então, quer dizer que a letra A não é a alternativa correta, né? Este texto é um soneto? Lembrando que um soneto, ele tem uma estrutura de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, as primeiras 2 estrofes trarão 4 versos e as 2 últimas 3 versos, ou não se trata de um soneto. O poema tem 2 estrofes e 9 versos. Lembra que acabamos de contar? Deu 9 versos e 2 estrofes. Então, será que essa é a nossa alternativa correta? E a última está perguntando o seguinte: o poema está errado, pois ele usa pontuação nesse tipo de texto, não há uso deste recurso. Completamente errada essa letra D, até porque o autor ele tem liberdade de se expressar como quiser, principalmente nos poemas mais modernos, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Este poema ele tem 2 estrofes e 9 versos. Os créditos da imagem, eu desejo para vocês bons estudos e eu te espero na próxima aula. Se cuidem!